nos domínios da mediunidade de André Luiz, capítulo 17, Serviço de Passes. Atravessamos a porta e fomos defrontados por ambiente balsâmico e luminoso. Um cavalheiro maduro e uma senhora respeitável recolhiam apontamentos em pequeno livro de notas, cercado por entidades evidentemente vinculadas ao serviço de cura. Indicando os dois médiuns, o assistente informou: são nossos irmãos Clara e Henrique, em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que os dirigem. E Hilário, curioso, disse: como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? E Aulos explicou amigavelmente: nesta sala se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de todos que nos procuram trazendo o melhor de si mesmos. Ou seja, existe um ambiente específico formado pelo acúmulo de todas as emanações de esperança, confiança em Deus, vontade de melhorar, orações tanto dos encarnados sofredores que vão em busca de auxílio, quanto dos trabalhadores, do local. É o que chamamos de local sagrado, de altar, de egrégora. Digamos assim, um depósito de energias disponíveis a quem necessitar. Continuando. Mas não dispunhamos de muito tempo para a conversa isolada. Clara e Henrique, agora em prece, se aureolavam de luz. Poderíamos dizer que estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais leves, em pleno contato com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não pudessem avaliar. Calmos e seguros, pareciam absorver forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração mantinha seus espíritos em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Diante da porta ainda fechada, as pessoas aflitas e barulhentas se acotovelavam, esperando o término da preparação a que se confiavam. Porém, os dois médiuns nos pareciam espiritualmente distantes, absortos, pensativos, em companhia de entidades irmãs, registravam as suas instruções através de recursos intuitivos. Pelas irradiações da personalidade magnética de Henrique, se reconhecia de imediato sua superioridade sobre a companheira. Dentre os dois, ele era o ponto dominante. Por isso, certamente, ao seu lado se achava o orientador espiritual mais categorizado para a tarefa. Aulos o abraçou e nos apresentou gentil. O irmão Conrado, nosso novo amigo, nos abraçou acolhedor. Anunciou que o serviço estaria à nossa disposição para os apontamentos que desejássemos, e o nosso instrutor, nos colocando à vontade, autorizou dirigir a Conrado qualquer pergunta que ocorresse a nós. Hilário, que nunca continha a própria espontaneidade, respeitosamente como de hábito, começou perguntando: o amigo permanece frequentemente aqui? Sim, tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição, em favor dos doentes, 2 vezes por semana, 2 noites por semana. Apenas nos enfermos encarnados? Não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência. Conta com muitos cooperadores?
integramos um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Quer dizer que numa casa como essa, há colaboradores espirituais devidamente inscritos, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum? Perfeitamente. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho exige experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. Então, em todos os livros, né, nós vemos que o plano espiritual trabalha com disciplina, com horário, com agenda, com logística, né? Portanto, é muito importante que nós saibamos respeitar esse tempo, começando e terminando os trabalhos nos horários previstos. No caso do Evangelho no Lar, avisando os irmãos na semana anterior, quando por alguma razão na semana seguinte não pudermos fazer o Evangelho, né? Tudo na maior disciplina, no maior respeito. Né? E aí ele continua perguntando: e os médiuns são invariavelmente os mesmos? Sim, mas em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifiquem inevitavelmente pequeno prejuízo resultante de natural desajuste. Ou seja, os médiuns, tanto quanto os espíritos, têm que ter responsabilidade. Caso haja motivo justo, outros poderão estar no seu lugar. Porém, sempre surgem pequenos prejuízos, né? É o que ele está falando. Meu colega passeou o olhar inquieto pelos dois companheiros encarnados em oração e continuou: nossos amigos se preparam à frente do trabalho. Com o auxílio da prece? Sem dúvida. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência em favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Então, mais uma vez, ele nos faz entender o valor da oração sincera, aquela que sai do coração. Prece decorada acaba ativando o piloto automático e a nossa mente tende a ir embora e ficamos repetindo as palavras como um papagaio, ou seja, não fazem sentido para nós, não tem sentimento, é apenas uma ladainha. Como eu não consigo sentir, muitas vezes eu me perco. Começo de novo e aí acaba vindo outros pensamentos na cabeça. Isso significa que não precisa recear a sua exaustão de modo algum. Tanto quanto nós não comparecem aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. A oração, com o reconhecimento de nossa desvalia, nos coloca na posição de simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. Nós aqui, nesse recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, somos algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz.
Ou seja, o médium é apenas um filtro, por onde passa a energia que vem do alto. E como transmissor, ele tem que estar limpo, porque como um fio com pontos desencapados, né? Ele vai ficar ligando e desligando constantemente, com energia, sem energia. Não é um bom veículo de transmissão de energia. Da mesma forma, o trabalhador, se ele não estiver preparado, não conseguir manter a mente no trabalho, em oração, em doação, vai ficar se ligando e desligando. Não é só a boa vontade, não é só estar presente. Sem a nossa colaboração, sem a nossa ligação, a energia não passa do mentor ao necessitado, que a gente interrompe. Que eles possam contar com o nosso melhor. E aí, né, André diz, né, a explicação não podia ser mais clara. E enquanto Hilário sorria satisfeito, Conrado afagou os ombros de Henrique, como a lhe recordar o horário estabelecido, e o médium, apesar de não assimilar o gesto no campo das sensações físicas, obedeceu imediatamente, se encaminhando para a porta e abrindo aos sofredores. Pequena multidão de encarnados e desencarnados se aglomerou à entrada, mas companheiros da casa controlavam os seus movimentos. Conrado se entregou ao trabalho que lhe competia e, em razão disso, voltamos à intimidade do assistente. Ambos os médios atacaram a tarefa. Enfermos de várias expressões entravam esperançosos e, depois de atendidos, se retiravam com evidentes sinais de reconforto. Das mãos de Clara e de Henrique se irradiavam faíscas luminosas, comunicando vigor e refazimento. Na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subcutâneas. Então vamos lembrar que estamos trabalhando de perispírito para perispírito. Dentro da aura, tocar no atendido pode desconcentrar, pode provocar uma sensação de desconforto. Então, é muito importante se manter uma distância, porque vamos trabalhar na parte energética do assistido. Os passistas pareciam como duas pilhas humanas espalhando raios de espécies múltiplas a fluírem de suas mãos, depois de percorrerem sua cabeça, ao contrário do irmão Conrado e de seus colaboradores. Ou seja, a energia vem do alto, passa pela mente do mentor, que passa para a mente do médium, que passa para suas mãos e aí passa para os necessitados. Não é na mão do médium que a energia cai. Ela chega às suas mãos, mas através das entidades que recebem do alto. Passa da mente da entidade para a mente do encarnado, e da mente do encarnado passa para os seus braços, até chegar às mãos, e aí passa para a pessoa. Esfregar as mãos, estalar dedos, são vícios desnecessários. O quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luzes que apresentava. Hilário sondou o ambiente e em seguida indagou do nosso orientador. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? E Aulus respondeu: ainda aqui, não podemos subestimar a importância da mente.
O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então, nossa mente é nossa usina criadora de energia. É ela que forma a nossa aura. Ela que forma a energia com a qual vamos nos sintonizar. Então, o plano espiritual emana as energias através do nosso coronário e a nossa mente plena de energia que vai distribuir essas energias através das mãos para aqueles que estão ali para receber. E aí André diz, e eu ponderei, entretanto, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Sim, você se refere aos hipnotizadores comuns, aqueles magnetizadores, né? Muitas vezes portadores de energia excepcional. Fazem belas demonstrações, impressionam, convencem, mas se movimentam na esfera do puro fenômeno, sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade. É preciso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam ao infinito. Então, todos temos ectoplasma, mas se não formos boas pessoas, não usaremos para o bem. Se não estudarmos, se não nos prepararmos, teremos muita energia, mas a energia é pura, pode ser canalizada para o bem ou para o mal. Portanto, o nosso trabalho depende da sintonia. Dependemos das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Mas semelhantes profissionais podem curar? Frisou meu companheiro, completando as minhas observações. Sim, podem curar, mas acidentalmente. Quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. É o famoso tua fé te curou, lembra? A pessoa tinha merecimento. Lembra do livro Libertação, quando o padre não estava inteiro na missa, mas aquela senhora merecia ajuda e aí a sua hóstia veio até ela cheia de energia? Se não lembra, volta lá no capítulo do livro Libertação. Então, fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando a seu bel prazer, quase sempre deslizam para a desmoralização de si mesmos, porque interferindo num campo de forças que lhe é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinam, se precipitando em difíceis situações que não vem à baila comentar. Se não possuem um caráter elevado, suscetível de opor um dique, quer dizer, um freio, a influenciação viciosa, acaba vampirizados por energias mais acentuadas que as deles. Porque se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. De novo, lembrando o livro Libertação. André nos traz um exemplo quando as pessoas procuraram um professor, né? E Margarida e o marido acabaram sendo ludibriados pela ação nociva de entidades que estavam dominando as energias vitalizantes daquele professor. Reveja esse capítulo também, se for o caso.
E sorrindo, acrescentou: recordemos a natureza. A serpente é um dos maiores detentores de poder hipnótico. E Hilário disse: então, para curar, serão indispensáveis certas atitudes do espírito. Sem dúvida, não prescindimos do coração nobre e da mente pura no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso à passagem por nós a benefício dos outros. Para a sustentação de um serviço metódico de cura, isso é indispensável. Entretanto, para o esforço desse tipo, precisamos de pessoas escolhidas, com a obrigação de efetuarem estudos especiais. E Aulos disse com convicção: é importante pensar em qualquer setor do trabalho, a ausência do estudo significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, fatalmente se condenam às atividades de subnível. Mas, em se tratando de socorro magnético, como aqui é administrado, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar, sob a invocação da prece. E toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimento, permanece tocada de incomensurável poder. Analisada a questão nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas com o auxílio da prece podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num gabinete de cura, em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem, sem a presunção de doá-los de si mesmos. É importante não esquecer essa verdade, para deixarmos bem claro que onde surge a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Porém, o Ministério da Cura se desdobram eficiente e pacífico, reclamando a nossa atenção. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de perseguidores frios. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, porém se postando nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de imediato. É questão de sintonia. Se a pessoa sai de casa feliz, contente, ela melhora. Se ela sai da casa e volta a ter os mesmos pensamentos e sentimentos, as mesmas vibrações, né? Os obsessores estão lá à espera. E como ele disse, né? Se reacomodam imediatamente. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. As irradiações magnéticas não penetravam seu veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Falta o estado de confiança, disse o orientador. Então, a fé é indispensável para que registrem o socorro de que necessitam? Assim, em fotografia,
Precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, precisamos do fio sensível para a transmissão de luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Claro que não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos amparo. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Então, precisa de receptividade, né? É só lembrar Jesus dizendo: foi tua fé que te curou. Para que a mudança ocorra, a pessoa tem que participar, tem que se modificar. A lição foi simples e bela. Hilário se calou, talvez para refletir sobre ela em silêncio, sem descuidar dos nossos objetivos de estudo. Aulus considerou a conveniência do nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós examinar alguns dos casos em foco. Para isso, se aproximou de idosa, que acabava de entrar à cata de auxílio, e, com permissão de Conrado, nos convidou a examiná-la com o cuidado possível. A senhora, aguardando a ajuda de Clara, se sustentava de pé com dificuldade, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. E aí ele diz: observem o fígado. Utilizando os recursos ao nosso alcance, passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação características das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas me pareceram vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada me levou à imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingiu os vasos e contaminava o sangue. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico. Colédoco é o canal que conduz a bile ao duodeno, né? Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava a minha impressão. Sem dúvida, se mostrava a icterícia. Após me ouvir, Conrado reafirmou: sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico, rendendo-se desarvorada à irritação. Adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Toda ação tem reação, né? E como será socorrida? Conrado, impondo a mão sobre a fronte da médium, comunicou radiosa corrente de forças e a inspirou a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica, se retirando visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente, que disse: nossa irmã está curada? Isso é impossível, disse o Aulus, né? Temos aqui órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. E em que base se articula semelhante processo de cura? O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais um tijolo indivisível da matéria.
que antes dele se encontravam as linhas de força, reunindo os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se combinam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba receber, com respeito e confiança que o valorizam. É uma via de mão dupla, né, gente? Aquele que tem o merecimento e está recebendo o passe com fé, recebe uma transfusão de energia. E, por acaso, pode ser dispensado à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajudam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização. E a prece silenciosa será o melhor veículo da força criadora. Então, o passe pode ser dado à distância, dependendo da sintonia entre aquele que está enviando o passe e aquele que está recebendo. Se a pessoa está num hospital, por exemplo, sem condições de receber o passe, normalmente uma pessoa senta lá para receber esse passe, como ponte. E elas transmitem aquelas energias para a pessoa necessitada de ajuda, que vai receber se estiver receptiva. O serviço em torno prosseguia intenso. Aulus considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido apontamentos rápidos que nos propunhamos a obter, e à vista disso, nos despedimos do superior, buscando o salão central para a continuidade de nossas abençoadas lições. Então, nós vimos nesse capítulo que o passe é uma transfusão de energia e a responsabilidade da transfusão que o passe pode dar a uma pessoa é a sua fé, a sua receptividade, a sua vontade de se modificar. Por isso, é fundamental nossa mudança de dentro para fora. Só assim podemos nos beneficiar do passe, da água fluídica e de tudo o mais que Deus nos dá através da natureza. O sol, as matas, o ar, as águas, enfim, tudo. Ok? Releiam o capítulo, repensem, fiquem com Deus, amo vocês.